Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Procura aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro, defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí, aberta sobre o teu assento. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra. Nós vamos abrir o nosso coração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aqui. O relato e esse personagem principal de hoje é o rei Acabe. Ele foi o 7º rei das tribos do norte, e ele reinou durante 22 anos em Israel, dos anos 873 a 852 a.C. E nesse momento ele queria tomar de volta a cidade, como nós lemos aqui, Ramote de Gileade. Veja o versículo 3. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 3. Esse era o intuito de Acabe. Ele diz aqui: E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. Então ele queria tomar de volta essa cidade, que era uma cidade de refúgio e fazia parte da tribo de Gade. Esse é todo o contexto de hoje. Então, para esse combate, ele chamou ao rei de Judá, que seria o rei Josafá. O rei Josafá era temente ao Senhor. O Acabe não obedecia a palavra, era totalmente o oposto de Josafá. Mas os dois estavam juntos para combater contra os sírios e tomar a cidade. O que aconteceu foi que no momento da batalha, ele já sabia o que iria acontecer e falou para o rei Josafá: Josafá, vamos fazer o seguinte, eu vou me disfarçar, vou fazer de conta que sou um soldado qualquer, agora você vai com as trajes reais. Tá bom. Pronto, então eles foram para a batalha. Do lado dos sírios, o rei falou para os seus soldados, os capitães: Olha, eu não quero batalha nem com um nem com outro, eu só quero o rei de Israel. Vocês vão buscar o rei de Israel, e quando vocês matarem ele, já está resolvido. Essa seria
a visão de cada um. E o que ele fez? Ele se disfarçou. Então vieram aqueles soldados, os comandantes, os capitães. Nós queremos guerrear apenas contra o rei de Israel. E eles acharam, amados, que o rei de Israel era Josafá, porque Josafá estava com os trajes reais. Mas Josafá falou que não, ele gritou. Ele falou: não, não sou o rei de Israel, eu sou o rei de Judá. Então eles deixaram a Josafá, mas continuaram a batalha sem saber quem era o rei de Israel. E esse texto aqui, que é o mais importante para hoje. Vamos ver o versículo 34. Então o homem armou o arco e atirou a esmo. Olhe para mim aqui, na tua Bíblia aí está a esmo, o versículo 34, hein? Ao acaso, ao esmo, pronto. Então o que significa você lançar aquela flecha ao esmo? Olha, eu estou lançando contra qualquer soldado. Deu para entender? Eles são meus inimigos, então eu vou lançar contra eles. Mas, amados, o mais interessante, presta atenção. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, ao acaso, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Pastor, isso aqui foi por acaso. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui, irmãos. Você vai entender que no mundo espiritual não existe nada por acaso. Nós vamos entender todo o contexto, o que aconteceu até aqui. Aqui é como se fosse, amados, o final da história. Nós vamos entender desde o início. Quando ele tentou conquistar a cidade, era o costume não só de Israel, era o costume daqueles povos, daqueles reis, consultar primeiro os profetas, os sacerdotes. Então eles chamaram os sacerdotes, os profetas dali, e esses profetas, eles trabalhavam no palácio, eles recebiam o salário do rei. Para quê? Para trazer palavras agradáveis. Então quando o rei perguntou a eles: olha, o que vocês acham? O que Deus ele quer? Eu vou para a batalha e vou vencer? Ao que eles disseram: vai, o Senhor vai vencer, Deus é contigo. Mas olha, nada disso. Então, como estava ali o rei Josafá, ele falou assim: olha, não há aqui nenhum profeta do Senhor? Vamos consultar também o profeta do Senhor. E havia, amados, um homem chamado Micaías. Então ele falou: olha, há um profeta ainda em Israel, por nome Micaías, mas olha, eu não gosto dele, porque todas as suas profecias são contra mim. É óbvio, irmãos, se você está fazendo algo errado, eu não posso falar para você que vai dar certo. Se eu estou vendo que a tua vida está toda errada, o que eu vou falar para você? Meu irmão, se conserta. Deus ele não se agrada de você. Mas o que prevaleceu, amados, foi a palavra daqueles falsos profetas. Vamos ver aqui, capítulo 22, a partir do versículo 7. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 7. Quem encontrou? Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim,
Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Olhem para mim aqui, para você entender o contexto. Eles queriam saber se era da vontade de Deus. Mas olha, quando a pessoa é obstinada, ela não quer saber da vontade de Deus. Ele já tinha no coração de fazer isso e nada iria impedir. Aqueles profetas que traziam palavras agradáveis, o que disseram? Pode ir, o Senhor é contigo e Ele vai te dar a tua vitória. Mas Josafá viu que ali não eram profetas do Senhor, porque haviam também os profetas de Baal. Eu quero um profeta do Senhor aqui. Então chamaram Micaías. Quando eles foram até o Micaías, já disseram a ele: olha, Micaías, você vai à presença do rei de Israel e o rei de Judá. Agora você vai falar da mesma forma que os outros profetas. Os outros profetas disseram que Deus vai dar a vitória ao rei. Então você vai falar da mesma forma. Ele falou: não, eu vou falar aquilo que o Senhor mandar. Então quando ele chegou diante do rei, o rei contrariado, não queria a presença dele. Ele perguntou: Micaías, o Senhor vai nos dar a vitória? Vai. Só que ele falou de uma forma irônica. Vai. Olha, o Senhor é contigo. Ao que ele falou: Micaías, não ironize, fale a verdade. Aí o que ele disse: olha, o que eu vejo é os soldados do Senhor perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Em outras palavras, o Senhor vai morrer nessa batalha. Vamos ver aqui. Capítulo 22, o versículo 12. Preste atenção, amados, como eram esses profetas mentirosos. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Amados, não tem aquela história, me engana que eu gosto? Eu pergunto para você, tem pessoas que são assim, que querem palavras agradáveis. Meu amigo, como é que eu posso falar uma palavra agradável se você não está obedecendo a Deus? Se aquilo que você está fazendo é contrário à vontade de Deus, eu não posso concordar e nem você. Você vai ser contra. Por isso que ele não gostava daquele profeta, porque o profeta falava a verdade. Mas esses daqui eram profetas corruptos. Vamos continuar. Versículo 12. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi a Micaías falou-lhe dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm senhor. O que é que está dizendo? Que o rei iria morrer. Esses não têm senhor. O que Micaías via naquela visão? Os soldados perdidos, não tinham mais o rei para comandá-los. Vamos continuar. Esses não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Olha para mim aqui. Quando você vai pregar a palavra, mesmo que ela seja dura, o mais importante é que ela seja verdadeira. Há coisas, amados, que Deus ele não quer que você faça.
livro de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem corretos, mas são caminhos de morte. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. O espírito que estava neles era um espírito enganador. Pastor, esses espíritos existem? Você vai ver no relato que eles realmente existem. Vamos ver aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Amados, olhe para mim aqui. Então já era um propósito que ele morresse. Se você for ler a história do Acabe, ele fez tudo ao contrário. Ele se casou com a Jezabel. A Jezabel trouxe a religião do Baal para Israel e matou os profetas do Senhor. Então ele fez tudo errado. Continuando, versículo 20: disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito. Esse espírito aí é com E maiúsculo ou com E minúsculo? Está vendo aí? Então não é o Espírito de Deus, tá bom? Quando você lê na Bíblia, quando é o Espírito Santo é com E maiúsculo. Quando é outro Espírito é com E minúsculo. Vamos lá, vamos continuar. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Olhe para mim aqui. Segundo esse relato, esses espíritos existem? Está bem claro. Esses espíritos, amados, existem. Se a pessoa está no caminho do mal, é óbvio que quem vai estar agindo na vida dela é um espírito maligno. Só que ele não vai mostrar que é do mal. Ele vai enganar a pessoa. Pastor, a pessoa pode até orar em línguas? Pode. Pode sapatear na igreja? Pode. Pode profetizar? Pode. Mas não é o Espírito Santo. Irmãos, lamentavelmente não é o Espírito Santo que está na pessoa. Ela pode até achar, mas eu pergunto para você: como você pode ter o Espírito Santo se você faz tudo errado? Então, o espírito que estava naqueles profetas era o quê? Espírito do engano, para levar o Acabe à morte. Agora eu pergunto para você: o Acabe, ele obedeceu, ele ouviu ao profeta Micaías ou esses outros profetas? Os outros profetas. Então, quando Micaías falou que ele iria morrer se ele fosse para a batalha, mas ainda havia a hipótese dele não ir. Ainda havia a hipótese dele não ir. Era uma escolha dele. Então ele falou: olha, você está mentindo. E chamou os guardas e prendeu o profeta. Aí o profeta falou: olha, meu amigo, se você voltar vivo dessa batalha, se você for e voltar vivo dessa batalha, eu estou mentindo e o Espírito do Senhor não está na minha vida. Aí nós vamos lá para o relato. Ele foi para a batalha. E quando chegou, quis usar um disfarce. Vamos ver? Esse outro ponto. O primeiro ponto você já entendeu, que há realmente esses espíritos do engano, para mentir para a pessoa, para que ela morra. Porque o diabo, o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 29. Agora é o segundo ponto, que também é muito importante. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá:
eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Olhe para mim aqui. Essa é a segunda verdade que eu quero que você absorva, que você entenda nessa noite. No mundo espiritual, amados, não existe disfarce. Você é o que você é, meu amigo. Se é do bem, é do bem. Se é do mal, é do mal. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Amado, no mundo espiritual não existe essa coisa de aparências. O homem, ele pode enganar ao outro homem, mas a Deus ele não engana, e muito menos ao diabo. Eu vou me disfarçar. E ele fez isso. Mas eu pergunto para você, adiantou alguma coisa? Esse é o segundo ponto, irmãos. No versículo 34. Então um homem armou o arco e atirou a esmo. Em outras palavras, atirou ao acaso. E feriu o rei de Israel onde, irmãos? Quem é que está lendo aí o versículo 34? Vamos lá. Então o homem armou o arco e atirou a esmo. E feriu o rei de Israel. Exatamente. Entre as fivelas e as couraças. Olhe para mim aqui. Exatamente na brecha. Compreendeu como é que funciona o mundo espiritual? Na brecha, irmãos. Ele deu uma brecha para Satanás. E foi exatamente onde a flecha alcançou. É quando a pessoa, amados, ela está vivendo de aparência. Mas há uma brecha, amado, no mundo espiritual. Você não vai conseguir trapacear o próprio diabo. Aqui. Então o homem armou o arco e atirou a esmo. E feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Exatamente onde havia uma brecha. Amados, no mundo espiritual as coisas funcionam dessa forma. Como diz o ditado, um dia a casa cai. A pessoa quer viver de aparências, de desculpas. Vamos ver aqui o que diz o Evangelho. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 23. O Senhor Jesus não foi só uma vez, amados, que ele chamou os líderes religiosos de hipócrita. O que é o hipócrita? É um ator. É aquela pessoa que ela se mostra algo que ela não é. Capítulo 23, a partir do versículo 13. Olha o que diz. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo... Pronto, os falsos moralistas. Capítulo 23, a partir do versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Diga misericórdia. Amados, é aquela pessoa que ela se mostra uma aparência de uma pessoa que é de Deus. Ela pode até colocar um terno, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço. Isso aí não quer dizer nada, irmãos. Porque quem conhece o coração do homem é só Deus. A aparência, mas não quer dizer nada. Ele se disfarçou, mas a justiça de Deus, a pessoa pode até se disfarçar, mas não vai valer a pena. Porque a justiça de Deus, a palavra de Deus se cumpre. Vamos lá. Evangelho de Lucas agora. Evangelho de Lucas no capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12, a partir do versículo 2. Mas nada há encoberto
que não haja de ser descoberto, nem oculto que não seja revelado. Porquanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Amados, há uma verdade, amados, não é mentira, é verdade sim. Pastor, todos os caminhos levam a Deus? Sim, todos os caminhos levam a Deus. Um dia, amados, todos nós vamos estar diante de Deus, e para Deus não vai haver aparência. Alguns Ele vai mandar para a direita, para o descanso eterno, ficar com o Senhor. Outros Ele vai mandar para a esquerda, para o inferno. Então, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, isso aí, amados, se conta. Porque o que vale para Deus é a verdade. Vamos até a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1 e no versículo 6. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 6. Se você quiser grifar esse versículo, ele é bem forte. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 6. Está escrito assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Compreendeu? Olhe para mim aqui. Aquele espírito que agia naqueles profetas era o espírito da mentira. Então, quando mentimos, quem está agindo na nossa vida é esse mesmo espírito. Quem é? É o diabo, irmãos, é o mesmo espírito. É o diabo, é Satanás. Faz parte, amados, do mal, ou pequeno ou grande, mas faz parte do mal. Então, quando a pessoa mente, até mesmo sobre a sua religião, sobre a sua fé, amados, não adianta nada. Se a pessoa não está bem com Deus, o que ela deve fazer? Peça perdão ao Senhor, mude a sua atitude. Não adianta. Para as pessoas você pode até demonstrar que é de Deus, mas não pode mentir diante do mundo espiritual. Quem olhava, por exemplo, quem olhava para o Zaqueu, achava o quê? Que ele era feliz. O Zaqueu era rico. O Zaqueu tinha propriedades, mas ele não era feliz. E um dia ele entendeu isso. E o que ele pensou? Não quero mais viver de aparências. E foi até o Senhor e confessou os seus pecados. E naquele dia, amado, a sua vida mudou. Vamos ler isso aqui para a gente finalizar, para a gente orar. Evangelho de Lucas. Então, de nada vale viver de aparências. Olha, Josafá, eu vou me disfarçar, mas de nada adiantou, irmãos. Mesmo assim morreu. Evangelho de Lucas 19, nós vamos ler a partir do versículo 8, para a gente orar. Diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então Deus, amados, está fazendo isso todos os dias com aquela pessoa que cansou de disfarces, cansou de viver de aparências. Não, pastor, eu quero viver a realidade. A realidade, amados, é o Evangelho. A realidade é que só há em Jesus a salvação. A realidade é que eu preciso me converter dos meus pecados, pedir perdão ao Senhor e buscar no Senhor a salvação. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.